Nós vamos abrir as nossas Bíblias hoje no livro de Mateus, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Nós vamos ler alguns versos. Vamos ler por enquanto dos versículos de 1 ao 12. Todos acharam? Você que está em casa, também adorando, também servindo ao Senhor, você pode neste instante também pegar a sua Bíblia e ler a palavra. Isso faz diferença. Você se envolve emocionalmente, espiritualmente, você está ali participando. Então, capítulo 7 diz assim: não julgueis para que não sejais ou não sejais julgados, porque sereis julgados pelo critério com que julgais e sereis medidos pela mesma medida que medis. Porque vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me primeiro tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que eles as pisem, e os cães, voltando-se, vos despedacem. Pedi, e vos será dado. Buscai, e achareis. Batei, e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe; quem busca, acha; e ao que bate, a porta será aberta. Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Que Deus aplique essa palavra gloriosa em nossos corações. Então, nosso tema desta noite: somos ou não somos? É uma pergunta. Eis o teste, é a exclamação. Eis o teste. O teste é a prova dos 9. Às vezes eu estou me examinando com aparelhos inadequados e sai um resultado quando a situação é outra. Isso tem acontecido muito por aí. E corre o risco também de eu examinar-me a mim mesmo e me declarar aprovado, como a gente vê tanto isso na Bíblia, e Deus olha e diz: está reprovado. Então, nesta noite, temos aqui a oportunidade não de julgar os outros, mas de nos julgarmos a nós mesmos. Somos ou não somos? A pergunta é: somos discípulos prudentes ou insensatos? Somos pessoas prudentes ou insensatas? E aí, você mesmo vai fazer o teste, porque Jesus deixou o teste pronto aqui para você responder nesse capítulo 7. Obrigado, Deus maravilhoso, porque Tu és a esperança, Tu és a alegria, o ânimo. Obrigado, Pai, por todas estas bênçãos, como acabei de mencionar, a alta que a minha mãe acabou de ter nesse dia, do hospital, da situação desenganada dos médicos, e que o Senhor de uma hora para outra trouxe um resultado diferente. Tu és o nosso Deus para nos dar mais vida ou tirar a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, enquanto vivermos aqui, vivermos sempre nos preparando para o grande e glorioso dia.
que não vivamos de braços cruzados, mas que aproveitemos o tempo para fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance fazer. Obrigado pelos meus irmãos presentes aqui, pelos irmãos que estão também participando à distância. Toma, Senhor, cada um de nós agora e fala conosco, pois oramos confiados, oramos dependentes do Senhor para a tua honra e glória. Amém, Pai. Amém. Muito bem, então, como já vimos, este capítulo 7 é um capítulo do teste. E Jesus espera que você mesmo, cada um que está agora ouvindo, os que ouvirão em outro momento, ele espera que cada um de nós defina: eu sou um cristão prudente ou insensato? Eu sou uma pessoa, um homem, uma mulher, prudente ou insensato, insensata? Veja só, nós não devemos julgar os outros, não julgueis, mas nós podemos fazer o teste. E nesta noite, olhando esse capítulo 7, a gente sabe que é a conclusão do sermão de Jesus. Jesus primeiro falou do que nós devemos ser e fazer nos capítulos 5 e 6, e agora nesse capítulo 7 é a hora do teste. Você é um prudente ou é um insensato? Quando a gente lê esse capítulo 7, geralmente se está pensando, Jesus está falando sobre a casa na rocha e a casa na areia, ou seja, Jesus é a rocha, nós somos a casa. Realmente é verdade, Jesus é a rocha. Esta casa construída aqui, realmente as nossas vidas. Mas a ênfase aqui desse capítulo 7 que Jesus está dando é o seguinte: você é apenas um imitador, uma imitadora, você é apenas um religioso, você é apenas uma pessoa que sabe o que é o certo, mas que não pratica. Eu estava pensando nesses dias, por exemplo, esse mandamento, honra o teu pai e a tua mãe. Então, por exemplo, a gente sabe que para os filhos que têm mais idade, quando os pais estão com mais idade ainda e enfermos, é a hora do cuidar. Então, no meu caso, é fácil como pastor dizer que o filho deve cuidar dos pais, cuidar da mãe e do pai. Agora, diferente é a prática. Diferente é a prática. Então, Deus espera que, por temor a Ele, nós não sejamos apenas de aparência, apenas de fachada. Então Jesus está perguntando aqui: você é um religioso, apenas alguém que sabe, mas não pratica, portanto é um insensato? Ou você é alguém que de fato é uma pessoa de Deus? Como Deus olhou para Jó e disse: esse é um homem digno, justo, santo, se desvia do mal. Quer dizer, é Deus quem está dando testemunho sobre aquele homem. Então Deus está perguntando, Jesus está perguntando aqui nesse capítulo 7, você é uma pessoa que ouve e pratica, portanto você é uma pessoa prudente. Veja só, Deus, Jesus, nunca espera que sejamos pessoas passivas, alienadas, que aceita tudo como verdade. A Bíblia nos manda examinar. É bom nós primeiro nos examinarmos. Jesus vai aqui inclusive falar desse problema, da pessoa que olha e vê a trave no olho, vê o cisco no olho do outro, mas que não vê a trave que está no seu olho. Então é fácil olhar para os outros e dizer: você é errado, você é culpado, você falhou. Agora, Jesus diz: olha, a coisa começa de dentro para fora. O que Jesus está dizendo é que nós não devemos ser descaridosos, no sentido de só apontar o dedo e acusar os outros. Devemos julgar as ações das pessoas, mas nós
não sabemos a intenção do coração. A gente olha e vê apenas o que está vendo, e Deus olha a intenção do coração da pessoa. Eu gosto da palavra lá de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 21 e 23, que fazem 4 afirmações. A primeira é: julgue todas as coisas, apegue-se ao que é bom, fuja do mal, viva em santidade, pois o Senhor virá. 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22. Essas 4 afirmações fundamentais na vida cristã. Julgue todas as coisas. Julgou, discerniu, separou o que é bom, o que é ruim, se apegue ao que é bom. Fuja do que é mal. Tem coisa, irmãos, que Deus espera que a gente faça. Tem coisa que é Deus que faz, só Ele. Mas tem coisas que Deus espera que a gente faça neste mundo. Fuja do mal e viva em santidade. Bem, mas o nosso capítulo é o capítulo 7. E quando pensamos neste capítulo 7 de Atos, nós pensamos então nas nossas responsabilidades. E Jesus então, neste capítulo 7, ele, antes de fazer o teste, ele fala quais são as nossas responsabilidades. Do versículos 1 ao 2, a nossa responsabilidade para com os salvos. Qual deve ser a minha responsabilidade com aqueles que são da família de Deus, os salvos? Segundo, a nossa responsabilidade pessoal. De que forma eu devo agir para comigo mesmo? Versos 3 ao 5. A nossa responsabilidade para com os ímpios. De que forma devemos nos relacionar, tratar os ímpios? A nossa responsabilidade para com o Senhor. De que forma devemos agir para com Deus? E a quinta responsabilidade, para com o mundo. Como é que um cristão, um verdadeiro discípulo prudente, deve agir em relação ao mundo? E agora vem as 5 ilustrações, do versículos 24 em diante, vem as ilustrações, para saber se você é um cristão, é uma pessoa prudente ou insensata. Não basta dizer que é discípulo, dizer muitos dizem. Agora é a hora do teste, e este teste, quem vai responder é você. Então, olha aí na sua Bíblia, primeiro, estas responsabilidades. Veja aí, versículos de número 1 e 2. A nossa responsabilidade para com os salvos. Não devemos julgar os outros com rigor. Não devemos ser descaridosos. Eu participava do nosso grupo de jovens da igreja e tinha um versículo chave que gostavam de usar, especialmente um deles. Ele tinha esse versículo decorado: qualquer coisa, não julgueis para que não sejais julgados. Esse era sempre o versículo de um dos meus irmãos. Não vou dizer o nome porque tem muita gente que está participando conosco lá da nossa antiga igreja. A gente está sempre aí vendo irmãos de vários lugares participando, e aqui eu me refiro à minha igreja de adolescência, de juventude, e um deles, quem é do grupo jovem sabe, esse era o versículo. Então nós não devemos julgar com rigor. Nossas responsabilidades para conosco, olha versículo 3 ao 5. Porque vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Como dirás ao teu irmão: deixa tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, agora Jesus está pegando pesado. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, para que você então possa ajudar ao teu irmão, porque senão na verdade você não tem moral, porque a sua vida não condiz. Você vai reclamar, vai tentar corrigir, tentar ajudar, mas quem é você? A sua vida, a sua prática não condiz. Então,
a nossa responsabilidade devemos julgar a nós mesmos. Não devemos julgar os outros com rigor, porque Deus é o Senhor e está vendo, mas ao invés disso devemos julgar a nós mesmos. Terceiro, nossa responsabilidade para com os ímpios, verso 6, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que eles as pisem, e os cães voltando-se vos despedacem. Então aqui existe algumas, vamos dizer, práticas daquela época, mas a ideia é que você muitas vezes vai falar de coisa espiritual. Por exemplo, vai dizer para alguém que é viciado em jogo: olha, não jogue, não faça jogo de bicho, porque a palavra de Deus diz. Então aquela pessoa, você falou uma vez, falou duas, mas aquilo acaba sendo, a pessoa não aceita aquela palavra e se revolta contra você. Então já pregou o evangelho, já falou, então você agora começa a orar a Deus. Então tem alguém, em algum momento, que está agindo de forma errada, nos negócios, na prestação de conta, nas piadas, nos gracejos. Então aquela pessoa não é uma cristã, é uma ímpia, uma pessoa ímpia, é a vida dela, ela gosta daquilo. Então você já pregou o evangelho e você não deve ficar ali constantemente querendo, vamos dizer assim, mudar a natureza daquela pessoa. Isso só Deus pode fazer. A natureza dela é fazer coisa ruim, para ela está certo. Então qual deve ser o nosso comportamento com os ímpios? Não devemos dar coisas sagradas aos depravados. Não adianta exigir santidade de quem é ímpio. A santidade é uma coisa de quem foi lavado pelo sangue de Jesus e agora vive na santidade. Então quando o ímpio se converter a Cristo, aí agora ele vai pedir perdão, ele vai inclusive vir a você: perdão pelo que eu falei, pelo que eu disse. Tem algum irmão aqui da igreja que já pregou o evangelho para alguém que era blasfemo e tal, mas a pessoa se converteu, mudou e veio te pedir perdão? Tem alguém? É só a gente andar na linha, orar, que na hora certa Deus vai fazer o milagre. E as nossas responsabilidades para com o Senhor, quais são? Olha aí, versículo 7 ao 11, o que é que Deus espera de nós? Deus espera, olha que coisa maravilhosa. Em primeiro lugar, devemos buscar a vontade de Deus diligentemente. Pedir, bater, buscar. Coloca na mão de Deus, insiste, persiste. Irmãos, oração repetitiva não tem nada a ver com persistência na oração. Jesus está falando de reza, daquela oração decorada, do mantra. Isso fora. Jesus está repreendendo isso, repreende isso. Mas a oração do fundo da alma, que você está insistindo por um pedido que Deus não deu ainda. Você já orou? Por exemplo, falamos sobre Isaac. Isaac orou quanto tempo para que a esposa dele, que era estéril, ficasse grávida e tivesse filhos? Quanto tempo Isaac orou? Alguém lembra? Orou 20 anos. Gênesis 24, né? Orou 20 anos. Ele se casou com 40, orou insistentemente porque a esposa era estéril, e quando ele tinha 60 anos, os meninos nasceram, Jacó e Esaú. Então não desista da vida de oração. Então Jesus está dizendo aqui: você que é cristão, em relação a Deus, apresenta o seu pedido, faz o teu pedido conhecido diante de Deus. O que é que você quer apresentar para o Senhor? Segundo, devemos pedir com confiança. Deus tem, se Ele quiser dar, Ele vai me dar, e devemos saber que Ele é melhor que os nossos pais terrenos. Se os pais terrenos fazem tudo por nós,
quanto mais o nosso Deus. Então Jesus disse: olha, se vocês sendo maus, um filho pede pão, vocês dão pedra? Se pede um ovo, vai dar uma cobra? Olha, se um pai da terra trata bem, procura dar o melhor, imagine Deus. Quem está falando isso, irmãos, é Jesus, o Filho gerado, o próprio Deus. Quinto, nossas responsabilidades para com o mundo. Qual é a nossa responsabilidade para com o mundo? O que é que diz o verso 12? Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, irmãos, o mundo que é ímpio não vai ter a natureza natural, ou a natureza, vamos dizer assim, de fazer o bem naturalmente. É normal o ser humano se inclinar para as coisas ruins. Então nós, irmãos, devemos dar o exemplo. Quando pessoas fazem coisas ruins para nós e nós fazemos as coisas boas para eles, Jesus disse que isso é como colocar brasa na cabeça da pessoa, de tal maneira que a pessoa, ela, na hora certa, Deus vai tocar naquela mente, vai tocar naquele coração, para que ele também possa fazer como os cristãos fazem, como nós fazemos. Foi isso que Jesus disse: é para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, as nossas responsabilidades. Agora, somos de fato discípulos, somos de fato pessoas prudentes, aprovadas? Eis aí o teste. Versículos 24 em diante, nós temos estes testes. Que testes são estes? Em primeiro lugar, são duas portas, dois caminhos. Todas as pessoas do mundo ou estão de um lado ou estão do outro, não tem meio termo. Quem está em cima do muro é porque está no caminho largo, não tomou a decisão ainda. Enquanto não decidir aceitar, está decidindo rejeitar. E quais são essas duas portas? Primeiro, a estrada para o inferno, versículo 13: a porta é larga e muitos escolherão este caminho de destruição. Então a gente diz assim, olha, em primeiro lugar, nem todos serão salvos, porque o texto, verso 3, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Então nem todos serão salvos, tem duas portas, dois caminhos. Segundo, a maioria se perderá, larga é a porta, espaçoso é o caminho e muitos. Terceiro, muitos que pensam estar salvos perecerão. A gente vai ver mais à frente aqui, quando pessoas achavam que estavam agradando a Deus porque fazia tais e tais milagres, e Jesus disse: não conheço vocês. Então veja só que muitos que pensam estar salvos perecerão. Quantos e quantos que acham que estão agradando a Deus, mas não se examinam. Eles lá no fundo sabem que a vida deles não corresponde. Na nossa igreja lá em São Paulo, se converteu um jovem. Este jovem tinha problemas com drogas, e nós começamos a ajudar este jovem. Mas este jovem um dia foi visitar uma das igrejas da região, e este jovem era um jovem bem falante, e este jovem foi convidado para ser pastor daquela denominação. E ele veio me dizer, me convidaram e me falaram de salário e tal. E você falou para ele da sua situação, que estamos trabalhando com você para se libertar das drogas. Ele falou, eu falei, mas ele disse assim, isso é coisa particular sua, para nós o que importa é 50% seu, 50% nosso. Faz vergonha se dizer isso.
Mas, lamentavelmente, uma igreja grande no Brasil e agir de uma forma impensada dessa, porque uma pessoa dessa com certeza não iria, ainda mais com a proposta como essa. Graças a Deus ele não foi. Então a maioria se perderá. E outra coisa interessante é que hoje pode ser a última oportunidade, porque a pessoa vai andando no caminho largo, quando menos espera, estará perdido eternamente. Então, são duas portas, dois caminhos. O primeiro é o largo, é o espaçoso, a porta larga, a porta espaçosa, e o resultado é a perdição. Por outro lado, verso 14, qual é a outra opção? Verso 14: pois a porta é estreita e apertada é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Então, o teste é esse: você está andando pelo caminho largo, pelo caminho do descompromisso, pelo caminho do não tem nada a ver, pelo caminho do tudo é permitido, ou você é uma pessoa que paga o preço da renúncia? Você é uma pessoa que abre mão de vantagens para agradar a Deus, é uma pessoa que abre mão de prazeres para agradar a Deus. Então ele está dizendo: o caminho é apertado, a porta é estreita, poucos encontram este caminho. Então esse é o primeiro teste. Você acha que vive no caminho e porta larga, ou no caminho e porta estreitos? Faça o teste da sua vida. Segundo teste, os dois animais. Quais são esses dois animais? Verso 15: cuidado com os falsos profetas que vivem disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Então a pergunta aqui: você é uma ovelha ou é um lobo? Eita, é uma ovelha ou é um lobo? Qual a diferença? Os lobos, eles fingem ser ovelhas, eles parecem ser inofensivos, mas eles provam que são lobos quando? Quando é que eles provam que são lobos? Verso 15 aí: mas interiormente são lobos devoradores. Eles estão mais interessados nos bens das ovelhas do que no bem das ovelhas. Então, um teste para cada um, os dois tipos de animais. Você é de fato uma ovelha ou é um lobo? No sentido do trato, quando o pastor levanta o cajado para uma ovelha, ela abaixa a cabeça. Quando o pastor levanta o cajado para um lobo, ele range os dentes e avança. E aí tem muitas diferenças entre estes dois. Mas quem sou eu de fato? Quem é você de fato? Terceiro teste: as duas árvores. As duas árvores, versos 16 ao 20. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uva dos espinheiros, ou figo das plantas com espinhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar bons frutos, uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. E aí vem o teste: as duas árvores. Que tipo de árvore eu sou?
A árvore má produz maus frutos. Por isso Jesus disse: pelos frutos vos conhecereis. De vez em quando, a gente sabe que existem muitas igrejas, muitas denominações, e de vez em quando vem um irmão da igreja dizer que por tal motivo vai para tal igreja, de tal líder, porque lá tem tais acontecimentos. E a palavra que sempre dou para estes é: vá, estou orando por sua vida, a porta aqui está aberta, o seu lugar está aqui, mas eu quero te pedir uma coisa: vá de olhos abertos, vá e procure conferir se a vida destes tais líderes condizem com a vida deles. Me lembro de duas moças que assim fizeram, e aquelas moças, eu já contei essa experiência aqui em outro momento, em pouco tempo voltaram, porque viram que a vida familiar, o dia a dia daquela família pastoral não condizia com o que eles ensinavam. Uma árvore má não pode produzir bons frutos. E qual é o resultado? Toda árvore que não produz fruto bom, qual é o final dela? Cortada e lançada no fogo. Ou seja, ou você está do lado, diz assim: eu sou lobo, mas eu sou boa árvore. Eu sou uma árvore ruim, mas eu ando no caminho largo. Não. Quem anda no caminho estreito, consequentemente vai ser uma árvore boa, consequentemente vai ser uma ovelha que agrada ao Senhor, porque anda no caminho estreito. O quarto teste é sobre os tipos de discípulos. 2 tipos de discípulos. Veja só que não são 3, nem 5, nem 10. São 2 tipos de discípulos. Quais são eles? Veja aí, os versículos 21 ao 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais o que é mal. Então, irmãos, veja que vem aí uma sequência, são as mesmas pessoas, Jesus está apenas fazendo testes diferentes. Está falando dos 2 caminhos largo e estreito, está falando dos 2 tipos de animais, dos 2 tipos de árvores, dos 2 tipos de discípulos. Qual é a diferença? Um até pode fazer coisas para Deus, mas é antes para si mesmos. Fazem coisas para Deus, mas querem receber a glória, mas estão pensando em como obter lucros, resultados. Então Jesus disse: olha, é verdade que tem gente que faz mesmo, olha, expulsa demônio, cura enfermo, o homem é poderoso, mas a vida não condiz. Na verdade anda no caminho largo, na verdade é árvore ruim, na verdade é lobo. E o final desse tal, qual vai ser, irmãos? Qual vai ser o final? A hora do teste, qual é a nota? O que é que diz aí? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tinha boa intenção o apóstolo Paulo, mas ele era um destes, pela sua religiosidade. Da mesma forma o Nicodemos, da mesma forma o jovem rico, e tantos outros. Meus irmãos, aqueles já passaram, hoje estamos nós aqui. Então nós que estamos aqui devemos nos examinar, e devemos ter certeza absoluta de quem somos, e que somos de fato
prudentes, agradáveis ao Senhor. Então, os discípulos verdadeiros, no dia do juízo, o que é que vai acontecer com eles? Os discípulos verdadeiros, versículo 21, o que é que vai acontecer com eles? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, naquele dia, eles serão separados dos falsos discípulos. Os discípulos verdadeiros, Jesus conhece. Jesus conhece você? Ele falaria de você o que falou de Jó? Porque no final, meus irmãos, o que importa mesmo é a nota que ele dá, é o reconhecimento dele. Os falsos discípulos, no dia do juízo, eles serão condenados. Então ou serão reconhecidos, meus discípulos que faziam a vontade de Deus. E aqui, meus irmãos, tem a ver muito com o querer. Às vezes eu não consigo tal patamar, mas assim, o meu desejo é agradar a Deus, e quando eu sei que não alcanço, eu me arrependo, eu choro, eu peço misericórdia, eu mostro que estou arrependido. Veja só, as obras maravilhosas que eles dirão ter feito, quais eram? Profetizavam, expulsavam demônios e operavam milagres. Esse é fraco ou é forte, hein, irmão? É fraco ou é forte? A gente olha e diz, não, é forte. Olha, o cara profetiza, expulsa demônio e opera milagre. Quem não vai querer seguir a uma pessoa dessa? Mas, e os frutos? Verso 21 ainda, as péssimas obras que eles... o que eles dizem que faziam, mas Jesus vai dizer então, na verdade vocês jamais me conheceram, vocês fizeram para vocês, para a denominação de vocês, para obter lucro. Então, irmãos, nós devemos ser muito criteriosos neste teste. A sequência do teste, o quinto, são 5 testes. O quinto são os 2 tipos de construtores. Todos nós estamos construindo, e Jesus quer saber se nós somos construtores prudentes ou insensatos. E aí nós temos aqui a sequência do texto, que é a conclusão do sermão de Jesus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, os rios se encheram, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, contudo ela não caiu, por quê? Estava bem alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Da mesma forma veio a chuva, os rios se encheram, os ventos sopraram, bateram contra aquela casa e ela caiu. Por que caiu? Porque caiu, a queda foi grande, porque estava construindo sobre a areia. Então aqui nós temos a diferença das estruturas. Está construindo em cima de quê? Em cima da rocha, que é Cristo. Está vivendo uma vida correspondente, digna, ou está vivendo uma vida de mentira, construindo em cima da areia? É bom lembrar, as casas são parecidas, e às vezes a casa da areia é até mais bonita, mais sofisticada, chama mais atenção. Está tudo bem, pode até tirar uma nota melhor. O grande problema é na hora da tempestade. Tempestade na vida sempre vem, vendaval sempre vem. Está vivo, está debaixo do sol, pode esperar que coisas acontecem, que tira a gente da nossa zona de conforto, nos apanha desprevenidos. E é nessa hora que a gente vê, como diz lá no Nordeste, quem tem farinha no saco.
né? Se é de fato ou não é. Se é gente que na hora da prova é aprovado ou é reprovado. Deus espera que cada um de nós sejamos pessoas aprovadas pela palavra dele. Eu quero nesta noite pedir aos irmãos para nós darmos um pulo para algumas perguntas para exame pessoal. Vou aqui pular algumas telas e vamos para a última tela. Vamos ver se a gente consegue. Opa, já ajudaram aí. Isso, coloca para a gente aí perguntas para um exame pessoal. Para nós encerrarmos nesta noite, algumas perguntas para o exame pessoal. Enquanto estão vindo ali, a primeira pergunta é a seguinte: pratico eu qualquer pecado conhecido? O que é pecado conhecido? Pecado conhecido é aquele pecado que eu sei que é pecado, Deus já me mostrou que eu não deveria continuar fazendo, mas eu continuo fazendo. Então este é o pecado conhecido, e servo de Deus não deve ter pecado guardado no seu coração. Se tiver alguém anotando aí, Salmo 66, 18, grave este salmo, Salmo 66, 18. Se eu tivesse guardado a iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Então eu não devo guardar a iniquidade no meu coração. Tem crentes, tem pessoas que cometeram pecados, vai fazer já 10 anos. A consciência não está mais acusando. Mas enquanto ele não confessar, aquele pecado é um tijolo que vai chamando outros tijolos, e quando menos se espera, tem uma grande parede de separação. O Senhor diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, irmãos, servos de Deus, crentes em Cristo, não tem multidão de pecados. O servo de Deus deve se lavar no sangue de Jesus a cada dia. Então a primeira pergunta é: tem alguma coisa que eu sei que é pecado, sei que está errado, Deus já falou, mas eu continuo fazendo? Não brinque com Deus, porque as consequências não são boas. Segunda pergunta: eu vivo em obediência à vontade de Deus? Eu vivo em obediência à vontade de Deus? Eu procuro me adequar à vontade de Deus? Eu gosto João 14, 23. Se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. A terceira pergunta: dedico todos os dias algum tempo de oração? Deus me encontra no particular todos os dias, ou sou uma pessoa que já está orgulhosa demais e acho que não quer saber se a pessoa está orgulhosa, está vaidosa? Olha quanto tempo ele passa orando, olha quanto tempo ele passa lendo a Bíblia, olha qual foi a última vez que ele falou de Jesus para alguém. Quarta, estudo diligentemente a palavra de Deus. Lembramos de Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê e aquele que guarda, pratica a palavra de Deus. Quinta pergunta: confesso a Cristo publicamente?
Lá no livro de Mateus capítulo 10, Jesus disse: aquele que me confessar, que disser que é meu servo diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, dizendo que ele é meu servo, minha serva. Sexta pergunta: dou liberalmente na medida em que Deus me faz prosperar? Eu sou uma pessoa generosa com Deus e com as coisas de Deus? Lucas capítulo 6, 38, dai e ser-vos-á dado uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no vosso regaço, porque na mesma medida que medis, vós sereis medidos. Há uma frase de Provérbios que diz: quem dá ao pobre, empresta a Deus. É verdade que quando nós somos pessoas generosas, quando Deus sabe que estando na nossa mão, outros vão ser abençoados, Deus vai colocar mais coisas em nossas mãos para que a gente possa compartilhar e abençoar outras pessoas. A sétima e penúltima pergunta: tenho feito alguma coisa de concreto para Cristo? Eu sou uma pessoa, tudo bem, sou um verdadeiro, eu ando no caminho estreito, eu sou uma árvore que dá bom fruto no sentido de paz, alegria, mas assim, eu sou uma pessoa que intencionalmente está procurando fazer algo para Deus. Senhor, o que é que eu devo fazer? Um dia perguntei isso, Deus me disse: vai na cidade, vai na rua Bela Vista e prega, vai na tua cidade de casa em casa, vai na Praça da Toco e começa um trabalho. Você tem perguntado a Deus: Senhor, como eu poderia ser mais usado pelo Senhor e para o Senhor no teu reino, na tua casa, na tua causa? Sétimo: se eu soubesse que Cristo viria, ou que eu iria morrer amanhã, o que eu mudaria na minha vida? Henrique, tem alguma coisa que você mudaria? Sérgio, o que mudaria? Eupídio, Rômulo, cada um aqui, nosso Roberto, o Sérgio lá atrás, cada um aqui, irmã Conceição, cada um. O que você mudaria se soubesse o meu último dia nesta terra? Ou Jesus está vindo, ou eu estou indo. O que você mudaria? Se Deus colocar alguma coisa no teu coração, não deixa para pensar em mudar quando for o dia. O servo de Deus já deve viver com esta atitude: o meu Jesus morreu ontem, ressuscitou hoje e está voltando amanhã. Que Deus ajude a cada um de nós a, neste teste, nos aprovarmos, mas acima de tudo, Deus olhar e dizer: ó, parabéns, estou com você, você colocou a nota certa aí, é isso mesmo, você é um servo, uma serva aprovada, um servo aprovado. Deus nos ajude a cada dia.